E fala galera, boa tarde, vamos para mais um Fechando o Dia, o nosso quadro de análise de altcoins e bora ver o que a gente tem de oportunidade. Mandaram uma série de altcoins aí no Instagram, comentaram no YouTube também, eu escolhi algumas, então bora soltar a vinheta para eu mostrar para vocês o que a gente tem de oportunidade. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, aqui eu posto análises diárias aí do Bitcoin, do mercado cripto pela manhã, e de tarde eu faço aí o nosso Fechando o Dia, que é esse quadro que você está vendo agora, onde eu escolho uma série de altcoins, eu pego os pedidos que vocês fazem aí e analiso para saber o que a gente tem de oportunidade aí para todo o mercado cripto. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você acha que gosta e não deixe de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram, o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack. E bora começar aqui de cara. Pediram a Zcash, né? Que é uma moeda que tem até um tempão que eu não faço trade nela. Eu já fiz trade, mas tem um tempo. Parece que ela deu uma subida muito boa junto com o Bitcoin e não recuou, né? Porque o Bitcoin ela deu um pump bem forte aí nos últimos dias, ontem, né? Principalmente, e já devolveu quase tudo. O Bitcoin também se mantém consolidado, né? A gente tem aqui essa base de preço na Zcash e no Bitcoin a gente também tinha essa base de preço que acabou sendo respeitada, né? Não rompeu, a ZEC rompeu aqui com força, e a gente tem uma espécie de 3 fundos triplos, né? Que seria quase que fosse um cup and handle com mais uma alcinha. É um padrão de reversão, na verdade, né? Esse fundo arredondado aqui é um padrão que significa que à medida que o preço cai, as pessoas elas vão querendo segurar, e quando o preço sobe, as pessoas elas vão tendendo a impulsionar e comprar esse ativo. E olha só, aconteceu 3 vezes esse padrão aqui de forma seguida. Quanto mais vezes acontece com uma retração menor, mais forte esse padrão é. Então aconteceu aqui, esse movimento aqui, e aconteceu por último um pequenininho aqui de novo, que foi o próprio do rompimento. É uma coisa mais ou menos assim. É um padrão de reversão, ele segue a mesma filosofia, né? Na verdade, o mesmo setup aí do Cup and Handle das xícaras, que a partir do momento que rompe essa resistência aqui, o preço tende a impulsionar, e de fato tivemos aqui impulsão, entrada de volume, temos o volume de negociação acima da média, e o ideal é esperar um pullback, né? Um pullback ou na região das médias, ou então numa região aqui de resistência prévia que tende a virar de suporte, tal como a gente já está vendo. Se traçarmos uma Fibonacci nesse movimento e pegar tudo, a gente está respeitando a linha, né, de resistência dessa consolidação aqui, na verdade dessa figura, como base do 618, né? E a gente ainda tem um belo espaço aqui para ter uma correção de forma saudável, pegar aqui a região das médias e tá seguindo a tendência. Então quem quiser investir nessa moeda, o risco retorno está extremamente favorável, uma vez que a gente tem um ponto de suporte que está sendo respeitado, que é esse 382. Mas a gente ainda pode estar vendo esse ativo chegar aqui na região das médias ainda, né, devido a esse volume impulsivo muito forte, e ainda assim ser um fundo saudável para continuar a tendência. Se a gente olhar aqui os gráficos maiores, tomem cuidado, né? A gente assumiu sim a tendência de alta no semanal, o que faz com que Zcash fique mais forte do que o Bitcoin, mas ainda assim a gente está esticado. Então tome cuidado com operar nesse movimento todo, né? Fazer compras aí com stop curto, porque a gente pode estar vendo o preço ainda cair e vir buscar por um fundo ascendente no semanal para seguir essa tendência de alta. A região das médias ainda não foi rompido, e a gente tem uma região aqui também de fundos prévios. ZEC contra BTC, imagino eu que esteja mais forte do que o Bitcoin. De fato, a gente já está numa tendência de alta no diário, estamos numa tendência de alta no semanal. Isso faz com que ZEC fique mais forte que o BTC aí no médio prazo. Então seria um investimento aí bem bacana de você estar pegando pullbacks, né, principalmente em fundos ascendentes em gráficos maiores, tal como o semanal. E caso o Bitcoin venha a buscar pelo nosso topo descendente no mensal, que eu estou falando isso quase que em todos os vídeos que eu faço de manhã, Zcash pode vir a se valorizar mais do que o Bitcoin por já estar na tendência de alta. Então o Bitcoin tendo um movimento explosivo, impulsivo também, muito provavelmente essa moeda ela vai seguir pelo mesmo caminho. Como ela já está mais forte que o Bitcoin, a gente pode estar vendo aí ZEC se valorizar mais. A gente está vendo também entrada de volume nos gráficos menores, né? Agora a gente teve uma espécie de volume de topo. Muito cuidado com operações, temos também uma divergência baixista aqui.
Isso reforça o fato de que ela já está esticada e indo na contramão do cenário, né? O Bitcoin rolou o pump and dump, enquanto o ZEC contra o dólar não sofreu tanto e ainda está bastante altista. Cuidado com operações agora nesse ativo, mas como ele também está bem altista, tanto no gráfico dólar quanto no gráfico Bitcoin, eu evitaria operar vendido. Próxima moeda, NUS. O que aconteceu aqui com o NUS? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que a gente tem uma espécie de padrão de equilíbrio. Talvez aqui no gráfico semanal fique mais nítido, ou no mensal, deixa eu ver. Na verdade ela está bem consolidada, pessoal. A gente tem, na verdade, uma espécie de padrão de equilíbrio, sim, com base nos fechamentos, mínimas e máximas, né, e tudo mais. Mínimas e máximas, na verdade, não. A gente superou aqui, né? Mas é quase que uma consolidação mesmo. A gente fez um fundo, fez um topo, fundo ascendente, fizemos aqui o fechamento, fizemos aqui fechamento também. E se a gente colocar até no gráfico de linha, eu acho que esse padrão de equilíbrio ele fica mais nítido ainda aqui no gráfico mensal, né? Deixa eu desabilitar meu tabajara aqui com as médias e mudar de barra para linhas. Olha como é que fica mais nítido. A gente tem aqui um fundo, a gente tem aqui um topo, a gente tem um fundo ascendente, a gente tem um topo descendente, a gente tem um fundo ascendente e esse padrão ele vem se estreitando, né? Eventualmente a gente pode ter um rompimento, mas como a gente está falando de uma consolidação no mensal, eu tomaria muito cuidado, ainda mais que uma moeda sem histórico, sem tendência, desde que ela foi cotada aqui na Binance lá em 2019, ela não fez absolutamente nada, ela não acompanhou a bull run do Bitcoin, né? Então ela muito provavelmente é uma moeda fraca de fundamento e eu não investiria meu dinheiro nesse tipo de moeda. Nos gráficos menores no diário a gente já percebe sombra, rejeição, muito provavelmente ela é uma small cap e por causa disso eu ficaria com o pé atrás. Próxima moedinha que a gente está tendo, Luna. O Luna eu passei aqui um trade bacana pra gente nos últimos dias, né? Até tá com uns rabiscos aqui. Bom, a gente teve um movimento explosivo, eu analisei ela em live, eu analisei ela no fechando o dia, e eu falei que eu ficaria de olho na sobrevenda numa hora, né, juntamente com níveis de Fibonacci, região das médias em gráficos maiores, porque face a esse movimento explosivo, a maior probabilidade era que ela fizesse sim um fundo ascendente, né, fez um fundo ascendente, respeitou a região das médias, respeitou os níveis de Fibonacci, e também respeitou a sobrevenda no diário, juntamente com uma divergência de alta, assim como no Bitcoin, né? E junto com essa divergência de alta, a gente ainda teve uma cunha descendente. Então foi vários setups aí que tava falando, pelo amor de Deus, compra Luna. E quem comprou Luna aí teve aí um trade com valorização de mais de 30%. E agora é só esperar, né? A gente já está esticado, estamos aí já próximo aos $100, estamos próximos ao topo histórico também, chegou a romper o topo histórico, na verdade, olha só, bem pouquinho, mas toma cuidado com Luna, porque Luna já está bastante esticada, tá numa região de resistência. Eu me interessaria por Luna agora, em pullbacks, para pegar um eventual rompimento de topo histórico e principalmente caso o Bitcoin rompa a consolidação no semanal, eu acho que seria uma excelente pedida. Próxima moedinha, Dash. Dash eu acho que está nas nossas Dark Coins, né? Igual o Monero, o XMR. Parece que a gente tem uma cunha descendente aqui também. Talvez pegando daqui, batendo o olho mais ou menos, me parece uma cunha descendente. Que está ameaçando romper, né? Algo mais ou menos assim. De fato. E eu venho falando aí nos últimos fechando o dia para vocês, como que várias altcoins elas estão fazendo padrões de reversão, enquanto o Bitcoin ele está naquele padrão de equilíbrio no gráfico semanal, ameaçando romper. As alts indicando um padrão de reversão que geralmente rompe para cima, pode ser mais um indicativo de que esse padrão do BTC possa sim vir a romper para cima, né? Que o mercado ele já está precificando as altcoins aqui e as pessoas estão tentando segurar mais isso aqui. Um eventual rompimento desse padrão de equilíbrio para cima com a dominância esticada e está precisando fazer um fundo ascendente. Esse fundo ascendente pode começar com esse gatilho desse tanto de cunha que a gente está vendo rompendo para cima junto com a consolidação do BTC. O BTC ia ficar altista, o mercado cripto ia ficar altista, a gente ia buscar por um topo descendente aí no mensal e consequentemente em cenários altistas as pessoas gostam de pegar essa onda de euforia e valorização nas altcoins que são mais voláteis e apresentam maior percentual e perspectiva de valorização. Então Dash está interessante.
Não agora, né, que está próximo à resistência da cunha, mas caso a gente chegue a perder esses fundos, essas mínimas aqui, os fechamentos, a gente pode estar vendo oportunidade de acumulação para estar esperando um eventual rompimento da cunha, ou então caso rompa a cunha, entrar em um pullback. Mas agora não está nada legal o cenário de Dash para quem quiser operar. Cake. Pô, isso aqui tá em mínima histórica, né? Caramba, Cake é uma moeda que ela surgiu lá na PancakeSwap dentro da Binance Smart Chain, que agora é BNB Chain, que é basicamente a blockchain da Binance, né, que roda o token BNB. Então é um protocolo descentralizado, né, de uma exchange descentralizada, que as pessoas elas fazem stake, fazem farm, fazem swap, esses trem tudo. Então muito cuidado, porque essa moeda ela tá em mínima histórica, ela chegou com uma proposta aí das pessoas fazerem farm e stake dela com rendimentos absurdos de 50, 100%, mas não adianta nada um ativo render 50%, 100% num mês e acabar desvalorizando, né? Ela está em queda livre, ela está em mínimas históricas, toma cuidado com o investimento nela. Podemos sim ver uma euforia de alt seasons, que aí os projetos, protocolos centralizados ficam tudo hypado, mas eu tomaria muito cuidado com essa moeda porque ela está em regiões sem suporte e logo ela está em queda livre, né? Vamos ver Cake contra BUSD, que eu acho que tem até mais histórico, né? Aqui a gente pode achar suporte sim, aí de fato. Que tem que olhar contra BUSD, mas ainda assim por causa de todo o hype, aqui é uma região sem suporte, galera. Então toma cuidado porque ela tá caindo desse tanto, por que ela subiu esse tanto e não criou base de preço, né? Se a gente olhar aqui nos gráficos maiores, tipo semanal, foi uma alta surreal. Então ela tá em região sem suporte, tá? Ela só vai encontrar suporte aqui próximo a esses fechamentos, que essas sombras aqui são apenas ruídos, né? Nos gráficos menores fica muito nítido ver que a gente não teve fechamento também, foi apenas pumps and dumps. Então muito cuidado com essa moedinha por agora. Próxima moeda depois de Cake, AXS, nossa Axie Infinity. Parece que a gente tem uma cunha também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que na verdade é um triângulo descendente, tá? Um triângulo que falam que tende a romper para baixo, mas eu já vi muito triângulo desse rompendo para cima, assim como eu também já vi muito triângulo ascendente rompendo para baixo. Tá numa região até que interessante, se quem quiser atuar comprado, porque a gente está com risco de retorno favorável para caso a gente venha a ter um rompimento ascendente, né? Caso o Bitcoin rompa aquele padrão de equilíbrio no semanal, venha romper os 46 mil dólares, muito provavelmente a XS pode seguir pelo mesmo caminho. Sem falar que eu acho que fundamentalmente o jogo Axie Infinity ele está passando aí por uma série de melhorias. A gente tem aqui faixa de preço de negociação que pode também estar segurando. Aí então a gente pode ver alguns falsos rompimentos, né, algumas sombras passando para baixo desse triângulo e essa basezinha de preço, essa bandeira de alta aqui, acabar segurando, né? Eu acho que se perder de fato os 35 dólares, eu acho que aí fica mais feia a situação para essa moeda, né? Ela é outra que igual a Cake que a gente falou agora, ela subiu muito sem fazer base de preço. E quando sobe muito rápido e não cria bases de preço, a gente cria regiões onde não tem pessoas aí presas ou então pessoas para criarem suporte e resistência. Então o preço ele se move com muito mais facilidade, tanto para cima quanto para baixo. Mas se alguém quiser operar esse triangulinho aqui, ó, é um triângulo de risco-retorno favorável e tudo vai depender do rompimento do Bitcoin. Próxima moeda, algo, olha, parece que até temos um resquício de trade aqui, né? Deu um cup and handle, eu falei do cup and handle hoje na primeira moeda, né, no Zcash. E aqui foi a mesma coisa, olha só, fizemos aqui nossa xícara, rompemos, tivemos uma bela de uma valorização. E é assim que figuras funcionam, né? Figuras são basicamente o sentimento do mercado. Agora me parece que ela está fazendo uma cunhazinha pequenininha, às vezes ela fica até mais nítida aqui em gráficos menores, tipo um 4 horas, por exemplo. Deixa eu ver se a gente consegue esticar para cá. E às vezes pegar essa região aqui de fechamentos, talvez no diário eu acho que fique até melhor, porque aí pega sombra. E a gente tem uma cunha descendente também em algo, vindo testar a base aqui agora, né, risco retorno favorável. Temos uma mínima aqui que pode servir de base de stop, juntamente com toda essa região aqui de mínimas também, tá? Então acho que se
que a gente pode estar vendo falsos rompimentos da cunha com retomadas, porque as pessoas vão tentar comprar nessa região próxima aos 65 centavos redondo. Então pode ser que a gente venha a ver volatilidade sim, mas muito cuidado, porque esse ativo só vai ficar interessante se a gente romper essa cunha, fizer o pullback lógico e superar a região das médias que até agora vem servindo forte e fielmente de resistência para o preço, né? Olha só, bateu resistência, bateu resistência, bateu resistência, resistência, resistência. Então ela precisa romper a região de resistências para estar ficando interessante. NIO, tá aí outra moedinha que tem muito tempo que eu não vejo ela, né? Parece que a gente tem um padrão de equilíbrio aqui também, olha só. Fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Talvez no gráfico semanal isso fique mais nítido. Sim, de fato, a gente está fazendo aqui um padrão de equilíbrio no gráfico semanal, bem pequenininho, tá? Eu acho que no gráfico diário fica até mais fácil de ver do que no semanal. Mas quem quiser operar esse padrãozinho de equilíbrio, né? Então esse triângulo simétrico seria algo bem favorável, uma vez que o Bitcoin está fazendo a mesma coisa, né? Então se o Bitcoin romper, muito provavelmente NIO pode seguir pelo mesmo caminho. Acho que não dá para puxar mais para cima, então seria alguma coisa, né? Um triangulinho bem feio, na verdade. Mais ou menos desse jeito. E às vezes daria até para pegar umas sombras aqui, mas ficaria com pouco toque, então eu prefiro pegar os fechamentos aqui nesse caso. E mesma coisa ali em cima, né? Dá para pegar aqui fechamento também, tendo apenas 2 toques. Então esse topo da cunha, por ter poucos toques, tem menos credibilidade. Da cunha não, do triângulo simétrico, mas ainda assim não deixa de ser um padrãozinho interessante, né? E NIO BTC, deixa eu ver como é que tá NIO BTC. NIO BTC também está consolidado, movimento aqui de pump e dump. E, bom, mesmo rompendo aquele padrão de equilíbrio, eu queria ver NIO BTC fazendo um pivô de alta, pelo menos no diário e preferencialmente também no semanal, que está numa tendência de baixa bem feia, para ser sincero para vocês, porque não faz sentido você pegar um rompimento e uma valorização de uma criptomoeda, sendo que o Bitcoin está performando melhor que ela. Então, como ela está consolidada, pode ser que ela venha reverter, mas caso ela rompa o padrão de equilíbrio, mas NIO BTC siga caindo, significa que é mais vantajoso estar investindo em Bitcoin. Nossa última moeda, Lina, nem conheço essa moeda, mas também é outra do time de mínimas históricas. Então toma muito cuidado com esse tipo de moeda, tá? Talvez a gente tenha uma cunha aqui também, algo mais ou menos assim. E eu acho que o último suporte que essa moeda pode ter é essa possível cunha descendente. Se ela perder nessa região de base aqui da cunha, muito provavelmente a gente vai estar numa região aí sem suporte e a situação já fica mais feia. Então muito cuidado para você que pediu Lina, para você que quer operar Lina. Vamos ver Lina BTC, às vezes também tem um padrão de acumulação legal aí. Também tá queda livre aqui, né? A gente fez um Adão e Eva bem lá atrás, lá em 2020, olha só. Adão, Eva, subimos. E de fato Adão e Eva é o nosso próximo ponto de suporte, né? E que está bem longe, para ser sincero. Nossa próxima base de preço está aqui com 40, 39% de desvalorização. E acho que não temos cunhas nem nada, né? Tá em queda livre, região das médias servindo de resistência. Então muito cuidado com Lina. Lembrando que as altcoins elas dependem muito do Bitcoin, né? E o que o Bitcoin vai fazer, para onde que o Bitcoin vai, para elas estarem tomando uma direção ainda mais agora que a dominância ela tá subindo. Então sempre fiquem de olho no Bitcoin, tá? Isso é uma dica, pode anotar no caderno, pode tatuar isso se você quiser. Vai seguir sempre o Bitcoin. Então olhem o Bitcoin antes de investir em qualquer altcoin. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aí é a minha análise de algumas das altcoins que vocês pediram, algumas que eu também achei interessante e coloquei aqui. Então me fala o que você achou, críticas, dúvidas, sugestões. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui. E no mais, tenha uma excelente quinta-feira, ou pelo menos o resto da quinta-feira aí. E tamo junto, galera. Até amanhã.